Olá, meu nome é Duncan Bertinato, sou doutorando em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR e quero apresentar agora para vocês minha pesquisa em 5 minutos. Meu projeto de tese, orientado pelo professor Luiz Bueno, tem como título provisório O Romance da Malformação, o problema da inserção social nas versões de Bildungsroman de Almeida, Guimarães Júnior, Machado e Barreto. Nele, pretendo analisar livros dos 4 autores brasileiros do século XIX e início do século XX mencionados no título em comparação com esse subgênero chamado Bildungsroman. Mas o que é um Bildungsroman? Geralmente traduzido como romance de formação, o termo em alemão se refere, resumidamente, a romances que narram a trajetória de jovens protagonistas até a maturidade. O principal exemplo desse subgênero é Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, romance de Goethe, publicado originalmente entre 1795 e 1796, que mostra a juventude desse personagem, Wilhelm Meister, que recusa a carreira comercial do pai para seguir seu próprio destino em uma companhia itinerante de teatro. Existem muitas divergências quanto às quais outras obras poderiam ser consideradas romances de formação. De toda maneira, como a pesquisadora Vilma Patrícia Mais comenta, é sempre pela proximidade com o romance de Goethe que os demais são considerados ou não romances de formação. Particularmente interessantes para mim são os estudiosos que interpretam esses romances não só como narrativas que mostram o amadurecimento biológico e psicológico de seus protagonistas, mas também como narrativas de inserção social, por assim dizer. O crítico italiano Franco Moretti, por exemplo, entende o subgênero como uma espécie de resposta ou consequência das revoluções industriais inglesas e da Revolução Francesa. Ou seja, seria uma literatura dedicada a representar essa nova liberdade derivada das novas relações sociais burguesas, em que os jovens já não precisariam necessariamente seguir a trajetória dos pais. Em outras palavras, os romances de formação teriam como premissa uma sociedade de mobilidade social, em que o indivíduo seria capaz de ascender socialmente graças ao próprio esforço e mérito. E é aqui que entram os romances brasileiros que eu analiso. Memórias do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, A Família Agulha, do Luiz Guimarães Júnior, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, do Machado de Assis, e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. Todos esses romances também acompanham jovens protagonistas da juventude e da maturidade. Minha hipótese, no entanto, é que eles não são romances de formação, porque esse envelhecimento não possui as mesmas implicações que os romances europeus. Roberto Stivars, no ensaio As Ideias Fora do Lugar, de 1977, já comentava que o Brasil oitocentista era marcado por uma comédia ideológica na qual se adotava, no plano das ideias, uma retórica condizente ao liberalismo europeu, ao mesmo tempo que as relações sociais vigentes a tornavam inadequada, já que a mobilidade social do país, por conta do regime escravocrata e das relações entre homens livres baseadas principalmente na troca de favores, era mais limitada que no contexto dos países centrais da Europa. Como os jovens, então, poderiam se formar nesse contexto? Cada um desses autores oferece uma resposta diferente a esse problema, mas sempre irônica. Em Memórias de um Sargento de Milícias, Leonardo consegue sim ascender socialmente, mas não é graças ao mérito próprio, e sim por conta de uma série de favores que seus benfeitores conseguem nas brechas das instituições. Em A Família Agulha, os dois protagonistas, Anastácio Agulha e seu filho, Bernardino, tampouco possuem méritos, mas eles não conseguem ascender socialmente. Na verdade, até mesmo o envelhecimento biológico é tratado ironicamente nesse romance, porque Bernardino chega aos 18 anos de idade ainda sem ter todos os dentes formados, simbolizando uma espécie de infância perpétua do personagem. Nos romances de Machado de Assis, por sua vez, como meu orientador Luiz Bueno, inclusive já notou em um artigo publicado recentemente, os protagonistas não precisam amadurecer nem se esforçar porque eles já nascem dentro da elite, de modo que já estão formados de nascença. Já no romance do Lima Barreto, por fim, Isaías Caminha possui sim méritos. Ele é um jovem inteligente, bem lido, etc., mas não consegue ascender socialmente por defeitos da sociedade, que não enxerga os méritos do jovem em grande medida por causa do preconceito racial. Acredito que a leitura dessas obras em conjunto possa oferecer um contraponto muito interessante ao romance europeu do período, no geral muito sério, por conta desse viés cômico e satírico. Assim, podemos fugir um pouco da visão ainda muito recorrente de que a literatura brasileira do século XIX estaria atrás da literatura europeia, como se estivesse imitando imperfeitamente seus modelos, quando na verdade estava desenvolvendo formas literárias distintas através das diferenças sociais entre os dois contextos. Formas que, creio, têm repercussões duradouras na maneira que a literatura brasileira posterior viria a lidar com a questão da estratificação social do país. Obrigado.